Olá, meus queridos alunos! Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, e nós damos início a mais um dia de aulas online. Para começar esse nosso dia com a nossa aula de português, eu vou lembrar que hoje é o dia de mandar as fotos das páginas 160, 161 e 164 do livro 1, ok? E agora, para dar início à nossa aula de hoje, eu vou pedir que você vá para a página 23 da nossa apostila 2 de português. Nós vamos dar início ao módulo 10, e-mail à comunicação escrita no mundo digital. Vamos lá? Vamos observar essa imagem de abertura do módulo. O que essas crianças estão fazendo? Vocês conhecem esse aparelho que elas estão usando, essa máquina? Já viram alguma? Essas daqui são máquinas de escrever. Antigamente não existiam computadores, então as pessoas escreviam nas máquinas de escrever. Essas máquinas, você colocava o papel e ia digitando e ela ia botando as letrinhas lá no papel, ok? Então, vamos para essas perguntinhas que nós temos aqui na imagem de abertura do módulo. Você já ouviu falar em datilografia? Sabe o que é e para que serve? Datilografia é a técnica de escrever em máquinas datilográficas. Então, é a técnica de escrever nessas máquinas, na máquina de escrever. Hoje em dia, nós ainda usamos em termos, essa técnica. Só que hoje não com esse tipo de teclado da máquina de escrever, mas com o teclado do computador, ou até mesmo no teclado do nosso celular. Nós temos aqui a segunda pergunta. Que outros equipamentos hoje têm a mesma função do objeto mostrado na foto? Então, nós vamos lembrar do computador, né? Ele tem a função de escrever. Você pode escrever um e-mail, né? Você pode escrever uma carta e imprimir. Então, um aparelho que tem basicamente, né, a mesma função da máquina de escrever é o computador. É claro que o computador ele é muito mais avançado do que a máquina de escrever, correto? Então, nós vamos agora para a página 24. Para começar, observe as imagens a seguir e responda o que elas têm em comum. Então, observando as imagens que eu tenho, número 1, 2, 3 e 4. O que essas meninas estão fazendo? Observe. Elas estão escrevendo, certo? A primeira parece estar escrevendo uma carta, a segunda está fazendo uma conta no quadro, a terceira está digitando, está fazendo alguma coisa no computador, né? Ou enviando um e-mail, e a quarta está digitando alguma coisa no celular, pode estar mandando uma mensagem. Então, vamos aí para número 1. Se você tivesse que dividir essas imagens em dois grupos, levando em consideração o tipo de objetos que as pessoas estão utilizando, quais grupos seriam esses e quais imagens estariam em cada grupo? Então, vamos dividir essas 4 imagens em dois grupos. Eu posso colocar a 1 e a 2 em um grupo e a 3 e a 4 em outro grupo. Quais grupos seriam esses e quais imagens estariam nos grupos? Então, no primeiro grupo da escrita na mão, vamos dizer assim, né? É o grupo da imagem 1 e da imagem 2. E da escrita digital, eu vou fazer o grupo da imagem 3
e 4. Pode ser assim? Agora no número 2. Em quais dessas imagens as pessoas estão utilizando a escrita para se comunicar com quem está distante delas? Então, eu posso dizer que a imagem 1, por quê? Porque ela pode não estar utilizando um computador ou um celular para falar com quem está distante, mas ela pode estar escrevendo uma carta. E a carta eu posso enviar para quem está longe. A 3, ela pode estar enviando um e-mail para alguém. E a 4, ela pode estar enviando uma mensagem ou uma mensagem no WhatsApp para quem está longe dela, certo? Agora, o número 3. Que formas de comunicação escrita você costuma usar com mais frequência para se comunicar com pessoas que estão longe de você? Então, essa é uma atividade que eu vou pedir que você faça. Pode fazer até no seu livro mesmo, nesse espacinho. Fotografe e me mande, ok? Agora, nós vamos para a página 25. Para aprender de olho no texto. E-mail. Existem várias formas de comunicação escrita que servem para transmitir mensagens a quem está distante. Há algum tempo, as pessoas utilizavam principalmente a carta, que era escrita à mão e enviada pelo correio. Hoje, é comum utilizarmos o meio digital para enviarmos essas mensagens pela internet. Alguns exemplos de ferramentas usadas com essa finalidade são as redes sociais, os aplicativos e o e-mail, correio eletrônico. Você sabe o que é um e-mail? Você tem e-mail? Conhece alguém que tenha? Em que ocasião podemos enviar um e-mail? Você vai ler um trecho do livro Bia na África, do escritor brasileiro Ricardo Dreger. No trecho, o autor constrói a história no formato de um e-mail que a personagem Bia escreve para o pai dela. Observe a imagem acima e, com a ajuda dos colegas, tente adivinhar os assuntos que a menina escreveu no e-mail. Então, vamos olhar ali. Quais serão os assuntos que ela tá tratando, né? Que ela está falando com o pai pelo e-mail. Observe a imagem. Eu tenho um deserto, pirâmide, eu tenho uma girafa, né? Eu tenho pessoas andando pela cidade. Então, me parece que ela está em um continente diferente do nosso, não é? E que continente seria esse? O continente africano, certo? Então, vamos ali para relembrar. Você se lembra da Bia? No terceiro ano, quando aprendemos o gênero textual e-mail, vimos o livro Bia na Europa. Agora, vamos aprofundar o assunto e conhecer mais uma viagem de Bia. Você já pensou em conhecer algum país da África? O que você escreveria sobre a viagem? Vamos ler o que a Bia relatou sobre essa aventura? Então, nós vamos agora para a página 26. Então, nessa página 26, nós temos um formato aí, né, de um e-mail. Quando nós abrimos o computador, né, para enviar um e-mail, é com uma página parecida com essa em que nós escrevemos. Então, nós temos para quem nós vamos enviar, que aí é o para, e no texto nós temos assim, flavio@arquitetos.com.br. Então, é para esse e-mail que ela vai enviar essa mensagem que ela está escrevendo. O assunto é notícias de Angola. Então, vamos ler o que ela escreveu? Papi, a viagem pelo interior de Angola foi bem legal.
Seguimos de trem para as cidades principais e lá alugamos um carro para chegar aos lugares mais distantes. Nossa primeira parada foi no Parque Nacional do Ioná. Lá vimos muitas zebras. Parece que havia leões, mas nós não conseguimos ver nenhum. Que pena! Eu já estava preparada para tirar umas fotos para o Daniel, mas ele vai ter que se contentar apenas com as zebras. Durante nosso passeio pelo interior de Angola, vimos muitos camponeses preparando a terra e cuidando de seus animais. As aldeias onde eles vivem são chamadas de sanzalas. Acho que esse nome tem a ver com o das senzalas em que viviam os escravos brasileiros. Nas sanzalas haviam casinhas de barro seco cobertos de capim ou folhas de palmeiras. Elas são chamadas de cubatas e lembram as moradias de pau a pique e sapê que existem no interior do Brasil. Veja a foto que eu tirei. Paramos em uma das vilas para conhecer o trabalho dos artesãos locais. Eles produzem as quindas, cestas feitas de vime. Também faziam sacos e esteiras de mateba, uma fibra tirada de uma árvore chamada matebeira. Compramos uma cesta e uma esteira para dar de presente à vovó assim que a gente voltar. Um beijo para a Ruth e aquele beliscão para o Daniel. Beijos, Bia. O autor é o Ricardo Dreger, e nós vamos ler a biografia dele aqui embaixo, ok? Biografia: Ricardo Dreger é bacharel e licenciado em História pela Universidade de São Paulo. Professor de História desde 1985. É autor de livros didáticos para o ensino fundamental e de outros títulos de literatura infanto-juvenil, como os que contam as aventuras da personagem Bia pelo mundo. Nós vamos agora para a página 27. Na página 27, eu vou deixar algumas atividades que vão ficar para a aula da quarta-feira da semana que vem, ok? Mas, ainda na página 27, tem o número 2 e o número 3 que eu gostaria muito de fazer agora com vocês. Então, vamos começar com o número 2. Converse com os colegas sobre as notícias dadas no e-mail. Por que você acha que Bia decidiu visitar o interior de Angola? O que ela encontrou? Que elementos do texto explicam essa decisão? Então, a Bia ela queria conhecer, ela conheceu, vários lugares de Angola, foi o que ela disse lá no e-mail dela, e ela queria conhecer mais, ela queria conhecer a cultura deles. Então, ela foi para o interior de Angola, aonde ela foi observar as aldeias, como eram, como as pessoas viviam. E assim, ela acabou conhecendo e até comparando alguns lugares e alguns costumes com o do Brasil. Por exemplo, as casas de pau a pique, certo? Ela disse que lá existem as... Vou até voltar no texto, que o nome é cubatas, né? Ela falou que as cubatas, que são essas casinhas lá, que são feitas de barro e cobertas por... Deixa eu voltar lá de novo. Elas são cobertas por capim ou folhas de palmeiras. Então, bem parecida com as casas de pau a pique que nós temos no interior do Brasil. Hoje em dia, não mais muitas, mas ainda existem. Então, a menina acabou conhecendo um pouco da cultura, né? E vendo que quando os escravos vieram para o Brasil, eles nos ensinaram muitas coisas, eles deixaram uma marca
aqui no Brasil, certo? Agora no número 3. Em sua opinião, o que foi escrito no campo assunto resume bem o conteúdo da mensagem? Por quê? No caso, ela falou que ela estava mandando notícias de Angola. Então, resume bem o conteúdo da mensagem? Sim, ela está dizendo sobre o que ela vai falar, né? Então, o pai já sabia que ela ia contar sobre o passeio, a viagem que ela estava fazendo, certo? Então, o número 1, 4, 5 e 6 ficam para a próxima aula, na quarta-feira da semana que vem, ok? O e-mail é uma mensagem eletrônica com alguns campos importantes que precisam ser preenchidos, como o para, o destinatário, para quem você vai mandar, para qual e-mail você vai mandar, senão ele não tem para onde ir. O assunto, tópico de que se trata a mensagem. É importante para quem vai receber a mensagem que ela saiba do que se trata, né? Porque quando você recebe o e-mail e ele tem o assunto, já aparece, né? Quem te mandou o e-mail e o assunto. Então, você já sabe o que você já tem uma ideia prévia do que você vai ler. No texto da mensagem, em geral, aparecem a saudação inicial, a mensagem, a despedida e a assinatura. Você começa um assunto com uma saudação, né? Olá, tudo bem com você? E aí você escreve a mensagem, né? Você passa a informação que você quer por aquele e-mail. Depois você se despede, né? Com um abraço, um beijo, né? Dependendo do assunto que for e para quem for, e a sua assinatura. É sempre importante assinar. No meu caso, se eu fosse me despedir, eu poderia colocar um abraço, um abraço, e escrever embaixo, tia Carol ou Carolina, depende de para quem eu vou mandar o e-mail, certo? Então, um beijo para vocês e eu te aguardo agora para a aula de ciências de hoje, ok? Um beijo!